Primeiramente, tu te apresentar e falar o teu papel, o que tu faz aí na Escola de Saúde Pública. Então, meu nome é Carla Albert, eu tenho duas funções aqui na Escola de Saúde Pública, que é a coordenadora da especialização do curso, né, de especialização em saúde pública, que é um curso que existe, é um curso que tem décadas de existência já aqui na Escola de Saúde Pública, e a minha outra função é chefe da divisão de pesquisa aqui da escola, e essa divisão se relaciona com todos os departamentos, na verdade, da Secretaria Estadual. Né? E eu integro como servidora há 3 anos. Passei no último concurso, tenho doutorado, mestrado, né, obviamente graduação, e uma também, né, por estar na escola, uma das atividades é a docência, né, além das questões, assim, funcionais administrativas que a gente tem pelo concurso. E qual é o papel que tu desenvolve na coordenação? Fazer de tudo, assim, desde lecionar, desde montar um plano de aula, mesmo construir um plano político-pedagógico, construir do zero ou atualizar o que já existia, contato com os alunos, as alunas, né, que a maioria praticamente 90%, né, das pessoas que frequentam a especialização são servidoras e servidores municipais, né, de várias regiões do estado, né, isso inclusive a escola faz questão de que haja um rateio de vagas, né, na especialização por macro-região de saúde. Então, desde essa parte administrativa até reuniões com a direção, né, às vezes, na verdade, muitas vezes, quando tem alguma demanda que a direção tem em relação a novas especializações, né, a novos cursos de pós-graduação, eles chamam para conversar, né? E também um quarto ponto assim bem importante, que estando na escola hoje, né, percebo assim a centralidade do trabalho com a secretaria acadêmica, né? Porque nada na vida acadêmica dos nossos estudantes, né, das nossas estudantes, nada acontece sem o registro de documentos, sem, né, registro de notas. Então, tudo isso passa também por essa relação com a secretaria acadêmica. A missão, assim, da Escola de Saúde Pública? A principal missão é a formação, pode tanto ser a formação continuada ou a formação profissional de trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, aqui o foco, digamos, é a educação permanente em saúde, que é algo bastante complexo de ser garantido e executado, porque envolve a produção do conhecimento e o reconhecimento também da educação, das ações em saúde em cada território, né, em cada bairro, em cada cidade, reconhece essas ações de saúde como também um motor reflexivo e vamos dizer, do fazer saúde, né, e sempre respeitando que a gente aqui lida com, sim, estudantes, mas que são estudantes e ao mesmo tempo são trabalhadores. Então, nós temos a maioria das nossas aulas são de noite, ou são às sextas, por exemplo, sexta de tarde, sexta de noite. Não porque a gente adore sair daqui às 10 da noite, tipo, chegar às 10 da manhã, 9 da manhã e sair às 10 da noite, mas porque não teria sentido termos aulas, né, que seja da especialização ou outras modalidades, né, no meio da tarde, quando as pessoas estão trabalhando na unidade básica de saúde, estão trabalhando no hospital, né, então, o sentido da escola, a missão da escola é essa educação permanente ligada, né, pública, né, porque desde a inscrição até a emissão do certificado, tudo
via Estado e não há custo financeiro para os nossos alunos, para as nossas alunas, mas respeitando essa questão de que são trabalhadoras e trabalhadores, né? Então, tudo é pensado, inclusive os planos político-pedagógicos, a partir dessa realidade, que são, né, eu não é exclusivamente acadêmico, eu só, entre aspas, né, eu só estudo, ou eu só trabalho. Não, aqui é tudo junto e misturado, e é assim mesmo, porque a Lei 8080 do SUS assim determina, né, assim, né, trouxe para a gente desde a década de 90. Acho que o que tu nos colocou agora também já meio que linka para a nossa próxima pergunta, né? E seria como a escola ela contribuiu para a formação e capacitação aqui no Rio Grande do Sul. Surge o curso de sanitarista lá na década de 70, né? Mas também a escola ela é referência nas residências multiprofissionais de saúde, né? E o que são essas residências? São pessoas, né, graduadas nas áreas da saúde, nas áreas típicas da saúde, que são 14 áreas, também de áreas associadas, né, à saúde, arquitetura, estatística, engenharia, administração, a política pública. E essas pessoas formadas, né, ou seja, finalizaram a sua graduação, elas se inscrevem em um processo seletivo e passando nesse processo seletivo, elas têm 2 anos, né, de trabalho e teoria voltada para o Sistema Único de Saúde, para a saúde pública. Então, por exemplo, a gente tem psicólogos e psicólogas, né, graduados em psicologia, que estão fazendo a residência de saúde mental com prática nos centros de atendimento, nos centros de atenção psicossocial, nos CAPs. Como também a gente tem colegas da psico também, que estão que trabalham, né, que fazem as suas atividades de residência nas unidades básicas de saúde, né? Então, assim, também as residências multiprofissionais são essa expressão da gente aprender fazendo, da gente trazer reflexões para o nosso cotidiano de trabalho, estando no próprio trabalho, né? Não sei se são os 2 principais, né, pontos da escola, além dos cursos remotos, cursos EADs autoinstrutivos, cursos, por exemplo, de formação de cuidadoras e cuidadores de idosos, também, que é uma demanda, são pessoas que não têm graduação em saúde, né, que precisa ter o 2º grau completo e querem ter contato com conteúdos, com práticas que tenham a ver com o cuidado de pessoas idosas, né? É um ponto assim bem importante também, né, do nosso dia a dia. Aí a gente também queria saber um pouquinho se atualmente quais são os principais cursos que são oferecidos. Os principais são na área das residências multiprofissionais. Você tem residências médicas, legista, atenção, família e comunidade e psiquiatria. E depois os cursos para as outras, né, as residências para as outras também profissões da saúde. Psicólogo, terapeuta ocupacional, enfermagem, odonto, saúde coletiva, que mais? Fono, nutrição, deixa eu ver, não quero esquecer de ninguém, mas eu vou esquecer de... Né, as 14 profissões da saúde, são 186 vagas, se não me falha a memória, são 186 vagas, com bolsa, porque todo residente recebe uma bolsa mensal, que é custeada pelo Estado do Rio Grande do Sul, é a bolsa de maior valor, né, que tem no Sul, pelo menos no sul do país, é a de maior valor financeiro. E também o curso de especialização em saúde pública, que em termos de especialização, é o único, né, por enquanto. A gente montou um roteiro, né, para nossa entrevista, e aí a gente estava mais ou menos agora até na parte de introdução, e agora a gente vai entrar mais ou menos na parte de como funciona. A gente queria entender como é que funciona o ingresso nos cursos da ESP e se tem algum tipo de seleção ou pré-requisitos para
Sim, a gente tem um edital que abre todo ano. O processo para inscrição nesse edital, né, abre em janeiro. Esse é um edital que a Escola de Saúde Pública faz em convênio, melhor dizendo, com termo de cooperação com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, com a UERGS, né? E nesse edital são disponibilizadas 30 vagas, né? Essas 30 vagas, elas respeitam alguns parâmetros, tanto de ações afirmativas, o que antigamente se chamava de cotas, né? E também respeita parâmetros para garantir vagas a todas as regiões de saúde do Estado. Porque até que a gente, por exemplo, a questão da distribuição regional, né? Ou a reserva, melhor dizendo, de vagas por região do Estado. Até 5, 6 anos atrás, o que acontecia? A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras está em Porto Alegre, região metropolitana. A gente tem uma grande concentração, não sei se a maioria, mas tem uma grande concentração. Então, a gente tinha turmas, basicamente, formadas por pessoas da região metropolitana e da capital. Então, para que isso não se perpetuasse, porque a escola, a Secretaria Estadual de Saúde, entendeu que era algo que não respeitava os princípios do SUS, né? Um deles é a equidade, né? Se regionalizaram vagas, né? E além de regionalizar vagas, também se inseriram nos editais, né, na seleção, as ações afirmativas, que contempla população negra e parda, população LGBTQIA+, população indígena e população com necessidades, os PCDs, né, com necessidades especiais. Por enquanto, isso é algo que a gente ainda não tem, né, mas por enquanto a gente não tem para migrantes, apátridas e refugiados, né, mas isso é uma discussão que logo a gente, né, vai ter que trazer. Então, esse edital, ele é lançado em janeiro, o processo de seleção acontece em janeiro e fevereiro, né? Ele tem também uma particularidade, por se tratar né, a seleção, ela privilegia, pontua mais quem tem menos anos de estudo de pós-graduação. Ela é um pouco o inverso do que a gente pensa para um mestrado, um doutorado. Então, olha, se a pessoa, essa é a primeira pós-graduação que esse candidato, essa candidata vai realizar, ela pontua mais, né? E pontua mais quanto mais tempo de trabalho no SUS a pessoa tem. E pontua mais quem trabalha em serviços de saúde pública do que em serviços particulares, né, ou privados. Por quê? Porque a formação é para o SUS, né? A gente quer, não que não tenhamos, né, não que não se dê importância também a quem está na área privada, mas quem está na área privada não necessariamente atende SUS, né? Porque você pode ser, né? Você pode ser um filantrópico. O filantrópico é privado, sem fins lucrativos, mas pode atender SUS, né? Então a gente tem essas características no edital, com esses parâmetros, então a análise documental e com esses parâmetros de curriculares e de atuação profissional, é feito um ranqueamento, né, respeitando, obviamente, a questão da regionalização, as vagas regionalizadas e as ações afirmativas, e dali temos os 30, né, componentes das turmas de especialização em saúde pública. E o pós desses cursos tem algum acompanhamento para os ex-alunos? Se sim, como é que funciona? Não, a gente não tem esse acompanhamento pós. Nós mantemos aqui no registro o telefone, e-mail, tudo, mas não, que eu me lembro assim, eu frequento a escola há 7 anos, há 1 ano e meio, quase 2 como servidora, né? Não me lembro que tenham sido feito esse acompanhamento pós, né? A gente mantém contato com algumas alunas, alguns alunos,
que sabe que vai para o mestrado, ou que prestou concurso, mudou de município, mas não é algo institucionalizado aqui na escola. Entrando mais na parte de desafios, dificuldades da escola, tu percebe uma demanda por outros tipos de curso? Como que a demanda se dá? Tu recebe e-mails, coisa como que acontece? A gente tem várias demandas, na verdade, né? E aí, juntando as demandas externas, né, por outros tipos de curso, não só de especialização, mas, né, em outras modalidades, né? A gente tem essa demanda, mas aí enfrenta a dificuldade de termos pouco pessoal, né? Então, eu assim, tenho várias colegas que estão aqui há 25 anos, 15 anos, 18 anos, né? E o que relatam? Que com o tempo, com o passar dos anos, a quantidade de servidoras e servidores, e, portanto, de docentes da escola, ela tem diminuído, né? Então, passa ano e entra ano, e tu vê, assim, 5 se aposentando, 6 se aposentando, e não há reposição dessas pessoas, né? Então, tu imagina que há 15 anos atrás, assim, arredondando, tá? A escola tinha umas 150 pessoas, 160 pessoas. Agora, não chega, assim, um pouquinho mais da metade disso. Então, nessa situação, é difícil tu conciliar a demanda e a vontade também, não é só uma demanda, essa vontade que a gente tem por ter mais cursos de especialização, por exemplo, né, falando aqui do meu setor, mas que não tem docente, né, ou o docente está cada vez mais escasso, né? Eu acho que foi muito boa a tua resposta, na verdade, porque ela já respondeu a nossa próxima pergunta, e a gente seria quais cursos não são ofertados e como isso é avaliado, né? Eu acho que a gente pode até já se aprofundar nesse momento da entrevista sobre os cursos que não são ofertados. E quando a gente estava montando o roteiro, é uma coisa que a gente colocou muito, assim, que seria legal, seria importante até para o nosso trabalho, enfim, para o pessoal que vai assistir, o professor também, saber um pouco mais sobre isso, assim. Se vocês gostariam de oferecer, por qual motivo não estão disponíveis esses cursos, como é que... Vou te dar um exemplo. Em 2024, né, e agora também em 2025, até com a participação, né, do apoio pedagógico e administrativo pedagógico, que, por exemplo, é uma das funções, né, né, que a Luísa tem aqui na escola, né, nós construímos em 24 e 25, construímos três planos político-pedagógicos, que assim, novos cursos, né? Plano político-pedagógico, então, assim, tu contextualiza o ambiente, tu diz qual é o tipo de curso de especialização, qual a temática, qual o público-alvo, qual seria o cronograma de aulas, quais seriam as disciplinas. Isso, basicamente, é o plano político-pedagógico. Nós construímos um para política de saúde das pessoas idosas, que isso é uma demanda, inclusive é uma política estratégica da Secretaria Estadual de Saúde, né, saúde da população idosa. Também foi construído, né, foi escrito uma especialização para uma rede que aqui existe no estado, que se chama TEACOLE, que tem a ver com os transtornos do espectro autista, para qualificação, né, dos trabalhadores e trabalhadoras dos municípios que atuam no âmbito dos serviços de saúde, educação e serviço social, que atendem, né, que acompanham as famílias e os indivíduos que, né, estão classificados dentro do espectro autista, né? Então, saúde da população idosa, TEACOLE, depois o Primeiro Infância Melhor, uma especialização voltada para o programa Primeira Infância Melhor, que é digamos assim, é um programa estratégico, não unicamente da saúde, mas é um programa estratégico até para o próprio gabinete do governador e do vice-governador. É um programa que já ganhou
é uma política pública, na verdade, que começou como um programa e ganhou vários prêmios. Parte desse programa foi também levado para o governo federal, que é o Primeira Infância Melhor, que, se não me falha a memória, também se chama. Então, tudo isso está escrito, né? E teríamos mais um outro de gestão que tá na cabeça. Qual é a problemática, né? Que, primeiro, a gente tem demanda para isso, porque foram também demandas dos territórios, né? Dessas regiões de saúde e também do próprio poder central, né? Ou seja, o que eu chamo de poder central? De setores, de departamentos da Secretaria Estadual de Saúde que entendem que há uma demanda para esse tipo de curso, né, de especialização. Então, seriam cursos de 380, 400 horas, né? Mas o que barra, né? É que você tem que ter professores para temáticas bem específicas, né? Porque não é em cada esquina que a gente encontra, né, profissionais de saúde pública com esse tipo de formação e que tenham também disponibilidade de carga horária, ou seja, já dentro da carga horária que essas pessoas têm no Estado, né, ou seja, como servidoras e servidores do Estado, que se consiga reservar uma carga horária para docência. Isso é uma dificuldade que ainda se mantém, e é uma dificuldade assim, não é desta gestão nem da anterior, é uma dificuldade que nasceu com o SUS, porque se o SUS tem como princípio essa educação permanente, né? Ou seja, essa educação para a saúde nos serviços de saúde, também é verdade que até agora, nacional e estadualmente, como reservar carga horária de um profissional de saúde para que ele pratique ou como docente ou como aluno, essa educação permanente, né, essa garantia ainda continua um gigantesco desafio. Em todas as escolas de saúde pública do país, né, ou seja, escolas de saúde pública ligadas à Secretaria Estadual de Saúde, assim como no próprio Ministério, né? Porque a gente tem essa característica, a gente não é unicamente educação, a gente não é uma instituição de ensino superior. Nós somos um serviço de saúde voltado para a educação no trabalho e para o trabalho no Sistema Único de Saúde. Então, essa questão da demanda existir, mas barrar principalmente digamos, um quantitativo menor do que necessário de docentes ou carga horária de servidoras e servidores é o que mais dificulta. Sim. E apesar dessas dificuldades, vocês têm assim algum plano ou expectativas de expandir essa grade de capacitações no futuro? Olha, a expectativa tem, né? Ela é uma expectativa oscilante, né? Porque uma semana eu acho que sim, ou um mês eu acho que a gente vai conseguir. Aí daqui a pouco, não sei, acontece alguma situação que pode ser desde uma enchente, como aconteceu o ano passado, até às vezes a gente tem colegas que se aposentam ou que mudam de setor, né? Então isso acontece assim, bom, olha, eu sei lá, eu sou da área da saúde da população idosa, mas me chamaram para trabalhar na assistência farmacêutica. Então, por incrível que pareça, mesmo sendo serviço público e que pode dar a noção de que as coisas ficam sempre do mesmo jeito, ou que as pessoas nunca mudam de setor, não é isso que acontece na prática. Há volatilidade, né? E eu acho assim também, há uma volatilidade na questão da reserva de carga horária do servidor e da servidora para a docência. Que por exemplo, eu estou na escola, então, por óbvio, sim, seria no mínimo ridículo, e com a titulação que eu tenho, né, que eu não lecionasse.
Mas a gente tem também colegas que têm mestrado, que têm doutorado, ou seja, que têm uma vida na docência também, na pesquisa, que trabalham em outros setores, que não são escola, né? E aí, como que essa pessoa chega para a chefia e diz assim, olha, me libera 10 horas por semana, né? Disso que eu faço, das minhas 40 horas que eu tenho aqui no estado, para lecionar por 4 meses na especialização do TEACOG, né? Não é assim, a pessoa passar 4 meses, todas as semanas aqui na escola. Não, é tu reservar, sei lá, 10 horas por semana, por 4 meses, né? Para que tu possas lecionar à noite, ou que tu possas lecionar uma sexta de tarde, né? Não é assim, libera a pessoa para ir lá para a escola. Não é esse tipo de liberação. Mas nem mesmo, dependendo da direção daquele departamento, às vezes libera, às vezes não libera. Tá? Então, essa é uma volatilidade que eu, particularmente, que vou ainda fazer 3 anos, né, como servidora pública, eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer, porque você está falando de uma demanda que vem da área da saúde, uma demanda que vem dos territórios de saúde. Aí você tem gente com titulação e com vontade de dar aula, e aí uma chefia não libera, não digo 40 horas por semana, mas não libera 10 horas, 5 horas para essa pessoa remotamente, né? Ou uma sexta de tarde estar aqui na escola para lecionar, eu tipo, até hoje eu não consigo entender que lógica é essa. Provavelmente porque não é uma lógica que não tem lógica. Mas isso acontece. Isso acontece. Então, essa volatilidade, ela também é um fator que dificulta. Mas também é necessário dizer que muitas vezes na área pública você tem um ótimo projeto, você tem né, como é o caso, né, assim, dos projetos políticos pedagógicos, e às vezes o que você tem que fazer é segurar. Digamos assim, a maré não está para peixe, então não adianta querer pescar numa maré que não está para peixe. Então espera a maré acalmar e vai pescar, sai de novo para o mar para pescar. Então, é isso que isso também faz parte da minha, eu vou dizer assim, da minha expectativa de que em algum momento mais cursos possam acontecer. Sim. A gente chegar na última pergunta, que é a gente da tua visão, o que tu acha que precisa para melhorar essa situação, assim, em principal? As tuas coisas principais que tu acredita para melhorar tudo isso? Para mim, o ponto principal são os docentes, né? E aí, porque eu não vejo estrutura, por exemplo, eu digo sala de aula, multimídia, computadores, espaço, isso tudo a gente tem. O que a gente não tem é docentes. E estamos cada vez com menos docentes, né? Então, para mim, seria isso. Docente, bom, ou tu abre concurso, porque a gente está, né, numa política pública, ou tem que firmar convênio, aí não é nem um termo de cooperação, aí é um convênio, para que, de alguma forma, esses docentes possam estar aqui. A gente possa garantir por que esse docente é importante aqui, ou por concurso, ou entre aspas, terceirizado, né? Ou uma parceria público-privada, ou não sei de que formas seria isso possível. Porque sem o docente eu não consigo qualificar esse trabalhador, essa trabalhadora. O ponto aqui é esse, né? E aí o que acontece quando a gente não qualifica esse trabalhador, essa trabalhadora? Essa pessoa provavelmente ou não se qualifica, ou tem que pagar do bolso uma qualificação, às vezes, aí eu vou ser meio dramática, assim, mas de uma qualificação, um curso de especialização de qualidade duvidosa, né? 100% online, que você só, a cada 8 meses você tem que mandar um trabalho.
como é que vai formar para o SUS, para o Sistema Único de Saúde? Como é que vai pensar um trabalhador ou uma trabalhadora nessa modalidade, né, de formação? Como é que essa pessoa vai fazer uma reflexão a respeito do seu próprio fazer, né? Como garante ou não, né, saúde, acesso à saúde à população. Então, assim, a grande preocupação é essa, né? Eu acho que seria o concurso público? Me parece que, por óbvio, sim. Há uma perspectiva, eu não sei te dizer, porque esse detalhe não li na lei orçamentária anual, nem no plano plurianual do Estado, eu não fui procurar essa informação. Mas há menos de 3 anos foi feito o concurso, né? Na área da saúde, especificamente, e 30 e poucos por cento assumiram e menos de um ano depois saíram, né? Por N questões salariais ou que passaram em outros concursos, né? Então, essa é uma preocupação. Sem docente que tenha esse olhar para o fazer saúde, porque uma coisa é o olhar teórico, uma coisa é eu chegar aqui e falar assim, como deve funcionar uma unidade básica de saúde. Outra coisa é que, como eu trabalho, não é meu caso, estou dando um exemplo, como eu trabalho numa unidade básica de saúde, ou trabalhei muitos anos da minha vida e agora estou na docência, eu tenho esse lugar de fala, né, para compreender o que é a saúde pública, como funciona a atenção primária na saúde pública, né? Então, assim, são muitas eu não sei, mas são especificidades bem complexas para garantir uma formação no trabalho e para o trabalho na saúde pública. Então, e é isso que a escola tem que fazer e está fazendo com as suas limitações, mas que, sem dúvida, com mais docentes, eu digo, a gente voava com mais docentes. E eu não estou na especialização, eu até dou um número. Se tivesse 6 docentes, eu faço chover aqui. Não estou falando 30, não estou falando 20. 6 docentes, eu faço chover. E chover, sei lá, fantaúva, vamos dizer assim, não é uma chuva qualquer, né? Então, passaria por ali. Sim. Então, acho que primeiro queria te agradecer pela tua disponibilidade. Foi muito ótima as tuas respostas. Eu acho que vai super agregar para o nosso trabalho e também para todo mundo, né, poder conhecer um pouco mais. E, enfim, eu te agradeço por esse momento, né, com nós e espero que futuramente, né, todas essas questões possam ser resolvidas e que tu possa futuramente então, fazer chover fantaúva, né? Não, eu que agradeço e agradeço muito também o convite, né, que a Luísa fez, assim, ela fez em nome de um grupo, né, de trabalho, e que bom que cada vez mais a gente está recebendo para estágio, né, para essas atividades, colegas, né, profissionais, futuros profissionais da política pública, né, das políticas públicas, porque, assim, para mim está sendo uma agradabilíssima surpresa. Eu não imaginava, assim, quando me falaram, não, política pública, é verdade, né, tem política pública, vamos abrir também para política pública. E está sendo um trabalho maravilhoso, assim, maravilhoso. Também as pessoas, não só a formação, mas tivemos muita sorte com as pessoas que passaram e estão aqui fazendo estágio. Então, quando vocês encontrarem um card de estágio não sei em toda a CES, porque aí eu não garanto, mas na escola de saúde pode vir que vão se divertir aqui. Tá? Muito obrigada. Obrigada. Valeu. Até, gente.